Então, o que a gente vai falar hoje? Vou falar de iniciação de projetos, tá? Falar quais são os processos envolvidos, como é que a gente desenvolve um termo de abertura de projeto, como é que a gente faz seleção de projetos e a identificação das partes interessadas. Então, esses são os tópicos principais aqui para a gente conversar hoje. Dentro da metodologia do PMI, os grupos de processo aí de iniciação, né? A gente tem 2 processos, tá? Desenvolver o termo de abertura e identificar as partes interessadas, tá? Dentro do grupo de processos de iniciação. Então, a gente vai olhar esses 2 processos. Vamos falar primeiro do termo de abertura. O que vem a ser o termo de abertura do projeto? Só relembrando o contexto, né, a metodologia do PMI, a gente é para projetos grandes e tem todo um formalismo para a gente trabalhar com os projetos. Então, assim, o termo de abertura ele é o documento que ele vai autorizar ali a existência do projeto. Tá? Então, abrir oficialmente o projeto. E aí vai fornecer ali para o gerente autoridade para ele aplicar os recursos organizacionais nas atividades de projeto. Tá? Então, sem ele, a gente não tem projeto. E, assim, a assinatura do termo de abertura do projeto é o compromisso da organização com aquele projeto, tá? Que ele vai realmente ser executado. Tá? Uma das coisas importantes aqui no termo de abertura é que ele tem que designar explicitamente o gerente do projeto. Tá? E aí, esse gerente é o cara que vai ser responsável pelo projeto. E ele é o documento que inicializa formalmente o projeto. Dentro do processo lá do PMI, a gente tem essa imagem aqui, que é uma imagem do PMBOK, tá? E que diz quais são as entradas, ferramentas e técnicas e saídas para o processo de desenvolver termo de abertura do projeto, tá? Para cada processo de gestão de projetos dentro do PMBOK, você vai ter uma imagenzinha dessa, mostrando aqui o que está envolvido na execução desse processo. Então, vamos dar uma olhada assim, só por alto aqui nessa imagem, depois eu vou explicar os itens aqui dentro. Tá? Então, como entradas do processo. Entradas são os elementos que a gente consome para executar esse processo. Tá? Então, por exemplo, a gente tem documentos de negócio, como o business case, eu vou explicar o que é um business case, o plano de gerenciamento de benefícios, que é como é que a gente gerencia os benefícios para esse negócio, tá? A gente tem acordos, que podem ser acordos previamente estabelecidos, fatores ambientais da empresa e ativos de processos organizacionais. Os fatores ambientais da empresa e ativos de processos organizacionais é o que a gente viu na aula passada, tá? Fatores ambientais são aqueles elementos que afetam o projeto, que a gente geralmente não tem muito controle sobre eles, por exemplo, cultura, clima da empresa, e ativos de processo organizacional, entre outros, tá? Aqui nos fatores ambientais. E os ativos de processos organizacionais são os processos da empresa, os procedimentos, como a empresa funciona. Tá? Isso tudo é entrada para a gente desenvolver um projeto, ou seja, para começar o projeto, fazer o termo de abertura. E tem ferramentas e técnicas, que são as coisas que a gente utiliza para executar esse processo. Então, opinião especializada. Opinião especializada é você ter uma pessoa que é especializada no assunto e ela poder fazer uma análise em relação àquilo e emitir a opinião dela. Tem muita gente que fala que a opinião especializada é o famoso chute, tá? Mas, assim, não é qualquer chute, né? É um chute com conhecimento e com técnica. A gente tem também coleta de dados com brainstorming, grupos de discussão e entrevistas. Se a gente precisar de informação para montar o termo de abertura, a gente pode fazer uso desse tipo de ferramenta, tá? Talvez vocês já tenham visto algumas delas aí durante o curso, tá? Brainstorming, grupo de discussão e entrevista. Habilidades interpessoais de equipe, gerenciamento de conflito, facilitação, gerenciamento de reuniões. Olha só, abrir um projeto, a gente muitas vezes tem que negociar coisas do tipo orçamento, recursos, qual vai ser o escopo do projeto. Então, isso tudo entra a habilidade do gerente de projeto para negociar, tá? E facilitar os acordos aqui entre as partes interessadas. E a última ferramenta aqui, reuniões, tá? Ferramenta que
a gente usa aí direto para tomada de decisão, para comunicação entre elementos, né, do projeto. Reuniões é uma das ferramentas. No final desse processo, sai o termo de abertura e o registro de premissas. O que vem a ser as premissas, né? São coisas que a gente não tem certeza, mas que a gente registra para que a gente possa monitorar se essas premissas vão ser realmente cumpridas, tá? Tem um princípio em gestão de projetos que é, para cada premissa existe um risco associado. Qual que é o risco associado com a premissa, né? É da premissa não se cumprir. Então, se a gente toma decisão no projeto em cima de coisas que a gente não tem certeza, a gente precisa registrar essas coisas, que são as premissas, e monitorar e controlar os riscos associados a essas premissas. Tá? Mas isso, a parte de riscos, a gente fala um pouquinho mais para frente. Agora, vamos entrar em detalhes, tá? Vamos falar um pouquinho em detalhes de cada item. O que vem a ser o business case, né? Na aula passada, a gente falou sobre por que a gente faz um projeto. Tá? Para a gente fazer um projeto dentro de uma empresa, geralmente a gente quer estabelecer alguma mudança. Tá? E essa mudança, ela deve ter um objetivo aí de negócio, tá? Para a gente poder justificar realizar um projeto para fazer essa mudança. Tá? Então, assim, o business case, ele vai trazer o contexto desse projeto para o negócio. Tá? Então, a gente vai ver por que essa mudança é necessária, aonde que essa mudança impacta no negócio, para poder justificar a existência daquele projeto. Tá? E avaliar o investimento também. Né? Formalmente, aqui é o documento que descreve informações necessárias do ponto de vista de negócio para determinar se os resultados esperados do projeto justificam o investimento. Vai falar das necessidades de negócio e do análise de custo-benefício do projeto. E é usado pelos executivos aí de alto escalão para discutir a necessidade e os limites ali do projeto. Ó, itens que são contidos no business case. Tá? Business case, ele é um tópico que não é da área de ciência da computação, é da área de administração. Tá? Então, assim, eu vou falar um pouquinho aqui por alto dele e deixo aqui 2 links com leitura complementar para vocês, tá? Para vocês poderem saber um pouquinho mais sobre o business case. Tá? Então, o que ele tem? Um sumário executivo, tá? Declaração do problema ou necessidade, opções de solução, recomendação de solução, custo, benefício e risco. Então, isso falando da mudança necessária, né? Então, vamos dar um exemplo aqui de business case. Vou pegar um exemplo aqui tirado da cartola, tá? Então, digamos que a gente vai fazer uma mudança. Vou pegar o exemplo da aula passada. Vamos fazer uma mudança de sistema operacional das máquinas da empresa de Windows para Linux. Então, assim, sumário executivo é um resumo explicando qual é por que está sendo feito isso, qual é a real necessidade de fazer isso. Então, pode ter um contexto, né? Por exemplo, eu vou falar que a empresa gasta, sei lá, 30% do orçamento dela em licenças de software. E a licença de software que é mais caro, ou sei lá, 90% desses 30% digamos, pagando licença do Windows. Então, isso é o sumário executivo explicando, assim, beleza, o que está acontecendo, né? Então, a declaração do problema é um statement mais formal, né? Então, qual o problema ou necessidade? Redução dos custos de licença. Tá? Quais são as opções de solução? Eu posso botar um Linux, ou posso, sei lá, comprar máquinas novas com a Dell que já vem com licença do Windows. Tá? E aí, assim, se tiver outras opções, elas vão sendo enumeradas aqui nas opções de solução. Recomendação de solução
é já depois de uma análise, né? Geralmente tem um analista de negócio que olha para isso aqui e recomenda, não, olha só, a melhor opção dentre essas aqui, vendo os prós e contras de cada uma, é tal solução, é, por exemplo, mudar para Linux mesmo. Quanto que vai custar isso? Então, custo, assim, por alto, tá no... Quando a gente está falando de termo de abertura, a gente tem estimativas que é de nível de porte, tá? Então, assim, a margem de erro é gigante. Então, a gente pode errar mais 75 para cima, e, se eu não me engano, é menos 50 para baixo. Isso em percentual. Tá? Mais 75% de erro para cima, menos 50 para baixo. Então, aqui tem um chute, né? Dentro daquele item que a gente viu aqui, ó, opinião especializada, tem aqui a opinião especializada em relação ao custo. Tá? Quanto mais conhecimento, experiência a pessoa tiver para dar essa opinião especializada, melhor. Né? Quais são os benefícios? Provavelmente a gente vai ter benefícios de longo prazo, né? Falar, então, a empresa espera economizar, sei lá, tantos milhões durante os próximos 5 anos com a troca de licença. E tem os riscos envolvidos, por exemplo, a gente pode ter risco de as pessoas não saberem utilizar o Linux e, por conta disso, a gente ter atraso no trabalho operacional da empresa. Tá? Aí tem as estratégias de mitigação dos riscos, por exemplo. Então a gente vai dar treinamento. Tá? Mas, assim, no business case, é uma coisa muito por alto. Tá? É só para que os executivos de negócio, as pessoas de alto nível ali envolvidas nesse projeto, consigam entender qual o real motivo da gente estar fazendo esse projeto. Tá? Olha só, geralmente, os executivos de uma empresa grande, têm muitos projetos para selecionar. Então, assim, muitas vezes os projetos vêm e não são executados. Assim, a gente pode ser que não tenha orçamento para fazer todos os projetos. Tem uma questão interessante que é como é que a gente seleciona quais são os projetos para a gente poder executar eles na empresa. Tá? Então, existem algumas técnicas, né, ou critérios para a gente poder tomar decisão em relação a quais projetos ou qual portfólio de projetos a empresa poderia fazer. Tá? Aqui apresento alguns deles, tá? A gente vai ver mais em detalhes os modelos econômicos, mas só para a gente poder ter uma noção de como é que isso é decidido, né? Então, a gente tem alguns critérios que são comparativos e tem outros critérios que são de abordagem matemática. Tá? Os critérios comparativos é em relação à medição de benefícios. Assim, eu tenho um conjunto de projetos e eu só posso executar uma parte deles. Então, eu comparo, faço um ranking entre eles e escolho os melhores projetos. Então, existe um que se chama, uma forma de fazer esse ranking, é uma forma de selecionar esses projetos, que se chama comitê de destruição. O comitê de destruição é o seguinte: a gente vai criticar os projetos, tentando literalmente destruí-los, e os projetos que sobreviverem a esse comitê de destruição, eles serão feitos pela empresa. Então, você pode pegar ali os executivos ou os stakeholders chaves e apresentar os projetos para eles, e eles vão meter o pau nos projetos e o que sobreviver continua. Isso é um critério de decisão meio esquisito, né? Porque, imagina, se todos os projetos sobreviverem, ou se muitos projetos sobreviverem, será que eu vou ter orçamento para fazer todos eles? Ou talvez não, né? Ou então eu posso ter gente que é muito crítica no comitê de destruição e não sobrar nenhum projeto. E aí, como é que a gente vai fazer? Às vezes não vai fazer, né? Outro, revisão por colegas. Tá? Isso aqui é mais ou menos o esquema que é feito também para, por exemplo, publicação científica. Você tem os seus pares e os pares, que são colegas da mesma profissão ou então de profissões relacionadas, eles fazem a revisão dos projetos. E aí, é claro, fazem críticas e os que forem melhor ranqueados, digamos, por algum critério, são aceitos para serem feitos. Tá? Existem modelos de pontuação, que aí a gente tem critérios específicos. Isso aqui é muito comum quando a gente tem, por exemplo, editais do governo. Tá? Editais, geralmente, eles apresentam um conjunto de critérios de pontuação
para, a partir daqueles critérios, a gente ter um ranking. E aí, a partir desse ranking, a gente escolher os projetos. Tá? Outros critérios. Modelos econômicos, que é o que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, que é como é que eu mensuro economicamente o valor de um projeto. E aí, a partir dessa mensuração econômica, eu consigo ver quais projetos que vão me dar maior retorno ou quais projetos são mais interessantes economicamente para eu poder escolher eles. Existem critérios matemáticos para fazer seleção dos projetos, mas esses não são interessantes para a gente, porque a gente precisaria ter as restrições completas para a gente poder aplicar um critério matemático e conseguir, a partir disso, fazer uma seleção de projetos. Tá? Muitas vezes, a seleção de projetos não é matemática pura e dificilmente a gente consegue aplicar essas técnicas. Tá? Mas quais são elas? Né? Programação linear, programação inteira, programação dinâmica e programação com vários objetivos. Tá? E aí é área matemática para vocês estudarem isso. Então, vamos estudar aqui os principais modelos econômicos para seleção de projetos. Tá? Dentre eles, a gente tem valor presente líquido, taxa interna de retorno, período de retorno, índice de custo-benefício. Tá? Vou entrar em cada um deles. Tá? O primeiro deles, valor presente. Valor presente é o valor atual dos fluxos de caixa futuro. Olha só, para a gente poder entender isso aqui, a gente tem que saber o seguinte. Para a gente comparar dois valores numa linha de tempo, a gente precisa que os dois valores estejam no mesmo momento no tempo. Tá? Então, assim, quando a gente tem um projeto, a gente tem uma linha de tempo para ele. Digamos, a gente tem projetos que podem ter 6 meses, 2 anos, 3 anos, 10 anos, tá? Então, tudo isso a gente precisa valorizar no tempo. Digamos, se eu tenho um projeto de 1 ano, eu tenho que pagar as pessoas que estão envolvidas naquele projeto durante 1 ano. E, assim, o dinheiro não fica estático no tempo. A gente tem elementos aí de ajuste que são, por exemplo, taxa de juros, inflação, tá? Esse tipo de coisa. E aí, para a gente conseguir comparar dois projetos, a gente precisa que eles estejam no mesmo momento, no tempo. Tá? Para a gente conseguir fazer isso, existe um conceito que é chamado de valor presente. O valor presente, ele faz o seguinte, ele traz um valor futuro para o quanto ele valeria hoje. Então, assim, imagina que você tem um valor daqui a 1 ano, tá? Chamado de valor futuro. Você tem a taxa de juros, digamos, se você estiver trabalhando com anual, você tem que estar trabalhando com a taxa anual e, assim, e a unidade anual também, tá? Então, por exemplo, o valor futuro daqui a 1 ano, a taxa de juros tem que ser anual, tá? Para a gente poder aplicar essa formulinha aqui embaixo. Ó. E o N é o número de períodos, tá? Você tem que aquele valor futuro está distante do valor presente. Então, se for 1 ano, ó, você tem o valor presente, é você pegar o valor futuro e dividir por 1 mais a taxa elevado a N, onde N é o número de períodos. Tá? Então, vamos fazer aqui assim, qual a questão aqui? Qual o valor presente em receber 100 mil daqui a 3 anos com uma taxa de juros de 6,5 ao ano? Tá? Aí você tem que aplicar essa formulazinha. Como é que você aplica? O valor futuro, tá? O valor futuro é esse 100 mil aqui, ó. Com uma taxa de juros de 6,5, a taxa R. Aí como é que você vai fazer, né? Não vai botar 6,5 aqui, né? Você vai botar 0,065. Tá? E o N é a quantidade de anos, ó.
3 anos. Tá? Faz essa continha aqui e vai te dar o valor presente. Quando você está comparando projetos, para você decidir aqui qual projeto que te daria um maior retorno, tá? Se você está falando de retorno aqui, você precisa trazer todos os projetos para valor presente para poder comparar eles no mesmo momento. Se você tiver um projeto com daqui a... tem 1 ano, outro 2, outro 3, você não pode comparar os 3 em momentos diferentes, né? Aí, vamos lá. Aí, além do valor presente, né, a gente tem um outro conceito que chama valor presente líquido. Tá? O valor presente líquido, ele vai ser o fluxo de caixa projetado para o valor presente. Então, assim, o que é o fluxo de caixa, né? As receitas menos as despesas em diversos períodos de tempo. Então, um projeto com valor presente líquido positivo é uma boa, porque você já pegou as receitas, tirou as despesas e ele ainda deu uma coisa positiva, significa que ele vai te dar algum lucro, né? Para a gente calcular o valor presente líquido, a gente vai calcular o valor presente de cada receita e de cada despesa. E aí, um dos critérios de seleção é você escolher qual projeto com maior valor presente líquido. Então, assim, tem um exercício aqui, eu acho que no próximo slide tem como é que a gente faz, eu vou mostrar para vocês. Calcular o valor presente líquido do fluxo de caixa abaixo, onde a gente tem aqui os períodos, as receitas e as despesas, e aí você precisa ter uma taxa de juros aqui também, né? Então, considerando a taxa R, como é que a gente faz essa conta aqui, né? Você vai pegar cada elementozinho dessa tabela aqui, seja receita ou despesa, e vai jogar para o valor presente, aplicando aquela formulazinha que a gente viu aqui atrás. Essa fórmula aqui, ó. Então, vai pegar, ó, 50 é o valor presente usando a taxa de juros 10%, tá? 45, o 100 virou 83, o 300 virou 225. Quando você soma essa coluna toda aqui, você deu aqui o teu valor presente das suas receitas. Você faz a mesma coisa com as despesas. 200, o valor presente de 200, ó, repara que o momento é 0, né? Então, o valor presente é a mesma coisa. Aqui 100 virou 91 e aqui não tinha mais nada. Então, você tem um valor presente de 291, é o valor presente das suas despesas. No final das contas, o valor presente líquido é você pegar as receitas menos as despesas, deu 62. Beleza? Isso é o cálculo do valor presente líquido de um projeto. Como é que você escolhe os projetos? Você pode usar o critério que é o maior valor presente líquido. Vamos lá, mais um critério de seleção. Aqueles outros critérios de seleção ali, eles são critérios mais simplesinhos da gente entender. Aí agora a gente vai entrar nos mais complicadinhos. Ó, taxa interna de retorno. Definido pela taxa de juros, onde o fluxo das receitas e despesas do projeto se igualam. Então, ele é basicamente escolher a taxa naquela formulazinha do valor presente, onde o valor presente líquido é igual a 0. Tá? Repara que você tem investimento inicial, mais o somatório do tempo indo de 1 até n, do valor presente de cada elemento ali, seja ele de despesa ou de receita. Tá? E a taxa interna de retorno é esse cara aqui. Olha só, essa continha aqui, ela não é trivial de ser feita na mão. Então, calcular a taxa interna de retorno te exige aí, no mínimo, um Excel para você fazer. Tá? E aí, por que você iria querer saber, né, essa taxa aqui? Imagina,
Para você ter um valor presente líquido igual a zero, digamos que você achou uma taxa interna de retorno de 20%. Tá? O que significa isso, né? Isso aqui significa quais são as condições de mercado, ou qual é a condição dos juros, aonde esse projeto aqui ele vai ser interessante economicamente. Tá? Então, pensa o seguinte, você tem uma taxa interna de retorno de 20%. Tá? Se você estiver trabalhando a uma taxa, isso é onde chega em zero, tá? Se você estiver trabalhando a uma taxa menor que essa, esse projeto provavelmente não vai ser economicamente interessante, porque o seu valor presente líquido provavelmente vai ser menor que zero aqui. Então, assim, esse critério econômico aqui, ele diz mais, sabe, aonde ele diz mais sobre que condições esse projeto é interessante do que se esse projeto é interessante em si, né, nas condições que eu tenho atuais. Tá? Quanto maior a taxa interna de retorno, melhor o projeto. Tá? Digamos, você tem dois projetos para escolher, um com taxa interna de retorno de 21% e outro com taxa interna de retorno de 15%. Qual que você escolhe? De 21%, porque o de 15% ele tem uma taxa menor. Tá? Vamos lá, seguindo em frente. Período de retorno. O número de períodos de tempos necessários para recuperar o investimento no projeto antes de acumular os lucros. Quanto menor, melhor. Tá? Então, digamos, você tem que escolher entre dois projetos. O projeto A com um período de retorno de 6 meses e um projeto B com um período de retorno de 18 meses. Qual que você escolhe? Escolhe 6 meses. Né? Você vai ter um retorno sobre o investimento mais rápido. Outro critério, índice benefício-custo. Relação entre o retorno e os custos, ou seja, é uma divisão aqui da soma do valor presente dos fluxos do benefício pela soma do valor presente do fluxo dos investimentos. O que é isso aqui, né? A gente ali atrás, a gente fez uma conta, que era essa conta aqui, ó, valor presente líquido. Esse valor presente líquido, ele é um valor absoluto, tá? Então, o fluxo de caixa trazido para o valor presente e num valor total absoluto. Muitas vezes esse valor absoluto ele não te diz uma informação tão interessante quanto uma informação que é relativa uma à outra. Então, aqui você quer saber a relação entre os benefícios e os investimentos. Ou seja, quantas vezes eu retorno sobre o investimento. Quanto maior, melhor. Então, índice benefício-custo no projeto é 2,3 e o outro é 1,7. Qual que você seleciona? 2,3. Isso aqui te dá o seguinte, para cada real que eu coloco, quanto que eu retorno ali, né? Qual que é a proporção entre investimento e benefício? Tá? Aí um exercíciozinho para vocês pensarem. Digamos, eu tenho dois projetos, tá? A e B. Vou fazer uma seleção multicritério aqui. Projeto A tem um valor presente líquido de 95 mil. Taxa interna de retorno, 13%. Período de retorno, 16 meses. Índice benefício-custo, 2,79. Projeto B tem valor presente líquido, 75 mil. Taxa interna de retorno, 17%. Período, 21 meses. Índice benefício-custo, 1,3. Qual desses dois projetos você escolhe? Eu escolho o A. Por quê? Ele tem um valor maior. Ele, apesar de ele ter uma taxa interna de retorno menor, né, ele te retorna mais rápido. E o índice de benefício-custo, que é o quanto que eu tenho que investir para ter o retorno em cima dele, é muito superior ao do projeto B. Então, assim, apesar da taxa interna de retorno aqui ser do projeto B superar o projeto A, na minha opinião, os outros 3 critérios aqui me fazem escolher o projeto A em relação ao projeto B. Mas isso é critério de cada empresa, tá? A empresa que precisa definir, às vezes ela vai escolher o projeto B em detrimento ao projeto A, dependendo do critério que ela tiver, tá?
Aí depois falar um pouquinho sobre como é que a gente faz seleção, os critérios econômicos de seleção de projeto, né? É interessante quando vocês tiverem informação, né, sobre os projetos para poder calcular e mostrar para a diretoria executiva que foi feita uma análise razoável em cima dos projetos para que se possa tomar uma decisão informada, né? O documento em si, que é apresentado para a diretoria ou para os executivos, para os stakeholders, sobre um projeto, né, é o termo de abertura, tá? Que é o documento assinado para oficialmente abrir o projeto. O que tem nesse termo de abertura, né? É a finalidade do projeto, qual o propósito dele, objetivos mensuráveis do projeto e critérios de sucesso. Como é que eu sei se esse projeto, quando eu chegar no final do projeto, como é que eu sei se ele foi bem sucedido ou não? Tá? Isso que diz esse objetivo mensurável do projeto e critérios de sucesso. Tá? Requisitos de alto nível. O que tem que ter nesse projeto? Tá? Quando é alto nível, assim, é alto nível mesmo, é só macro. Você não vai fazer um documento de requisitos completo para botar no termo de abertura do projeto. Ainda mais porque isso consome recurso. Tá? Você fazer um documento de requisito consome dinheiro, consome tempo, homem hora. Tá? Então, você faz um levantamento de requisitos de alto nível para ver se esse projeto vai ser aprovado e depois detalha esses requisitos durante o planejamento do projeto. Quais são os seus limites, a descrição de alto nível do projeto, seus limites e entregas-chaves. O que não tem no projeto? O que não está incluído no escopo? Isso aí é tão importante quanto o que está incluído no escopo. Tá? Porque se a gente não delimitar aqui o escopo logo no termo de abertura, né, a gente coloca tudo dentro do projeto. Quais são as entregas-chaves? Quais são os principais entregáveis? Qual o risco geral desse projeto? O que tem de arriscado aqui? Resumo do cronograma de marcos. O cronograma de marcos, ele é um cronograma das entregas-chaves, tá? Ele é um cronograma que vai te dizer assim, quais são as principais entregas e quando elas acontecem. Então, isso aqui é fundamental para a gente visualizar, assim, de alto nível, como é que a gente tem esse projeto, uma visão geral para esse projeto, né? O pessoal chama isso aqui muito de roadmap também. Quais são os recursos financeiros pré-aprovados? O que eu tenho de recurso para fazer o projeto? Quais são as partes interessadas principais? Quem são, por exemplo, se a gente está falando de software, né? Quem são as pessoas envolvidas? Quem são os clientes? Quem é o sponsor do projeto, ou seja, o patrocinador do projeto? Quem são os principais usuários ou público-alvo desse projeto? Tá? Esse tipo de coisa. Requisito para aprovação do projeto. O que é sucesso para esse projeto? Quem decide se o projeto é bem sucedido? E quem autoriza o encerramento do projeto? Então, do tipo, beleza, são esses os critérios de sucesso, quem é que vai olhar isso e quem é que vai realmente autorizar, dizer assim, ó, beleza, o projeto está encerrado. Critério de término, aí a gente pode ter término antecipado do projeto, por exemplo, cancelamento, tá? Esse tipo de coisa. Em que condições, né, tem que ser cumprida para encerrar ou cancelar o projeto? Porque para um projeto pequeno, às vezes não é tão interessante. Mas para um projeto grande, a gente costuma fazer revisão após cada fase do projeto para ver se ele continua ou se ele é encerrado ali. E a gente ter critérios precisos para a gente saber se esses projetos podem ser encerrados ou não são interessantes. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. A gente não viu ainda a parte de gestão de custos, mas tem uma parte lá que chama de valor agregado e tem alguns índices que te dão o quão atrasado está o projeto. Então, por exemplo, o índice de desempenho de custo. Você pode definir lá, se o índice de desempenho de custo do projeto estiver acima, né, ou abaixo de um determinado valor, tá? Se não está desempenhando tão bem assim, você pode querer cancelar o projeto.
Gerente do projeto designado, quem é ele, qual a responsabilidade em nível de autoridade, tá? Isso aqui é importante também para as pessoas saberem até onde o gerente do projeto pode ir. Nome e autoridade do patrocinador e outras pessoas que autorizam o termo de abertura. Geralmente, quem assina o termo de abertura é o patrocinador do projeto, responsável pelos recursos da área que vai assinar aquele projeto ali, por exemplo. As premissas precisam ser registradas, tá? Muitas vezes a gente não tem informação completa durante a elaboração do termo de abertura do projeto. Então, assim, a gente precisa, digamos, soltar um termo de abertura e a informação não está completa, então assume alguma coisa e registra esse assumption, né, ou essa premissa e controla o risco associado a ela. Um documentozinho aqui de exemplo, tá? Posso disponibilizar para vocês depois. E aí tem aqui um documento com várias informações aqui sobre o Project Charter, né? Informações gerais sobre o nome do projeto, organização, tá? Aqui está tudo em inglês. Tá? Referências, termos, notações e abreviações, então isso tudo é introdução, tá? Propósito. Tá? Aí vai dizer aqui o propósito do projeto. Aqui tem alguns exemplos, tá? Demanda de mercado, necessidade organizacional, requisição do cliente, avanço tecnológico, avanço legal, requisito legal, e assim vai. O objetivo, tá? É mensurável, né? E critério de sucesso. Você saber o que se espera desse produto, o que se espera desse projeto e como é que eu aceito isso, tá? Requisito de alto nível, requisito... Isso aqui está mais como um template, tá? Não está um template preenchido. Vou ver se eu tenho um preenchido aqui para mostrar para vocês. Não, só tenho business case. Tá? Depois eu disponibilizo um para vocês. Tá preenchido. Tem um outro processo que é envolvido na abertura de um projeto, que é identificar as partes interessadas. Tá? Então, as partes interessadas elas têm uma influência muito grande sobre o projeto. A gente precisa ter alguma forma de identificar quem são essas partes interessadas, como é que a gente se relaciona com elas, né? Então, um primeiro momento para a identificação de partes interessadas é no início do projeto, é antes de iniciar o projeto, para que essas partes interessadas sejam envolvidas desde a criação do termo de abertura, tá? Então, a gente mantém um registro formal de partes interessadas utilizando a metodologia do PMI. Tem todo um processo envolvido para a identificação de partes interessadas. A quantidade de entradas, né? Basicamente, qualquer informação de projeto, tá? Pode ser insumo para a identificação de uma parte interessada. Tá? Esse processo aqui, apesar dele aparecer na parte de iniciação do projeto, você pode ter que voltar nele aqui quando você tiver artefatos mais concretos no momento posterior do projeto. Tá? Então, por exemplo, elementos que a gente pode usar para identificar partes interessadas. Termo de abertura, documentos de negócio como business case, plano de gerenciamento de benefícios, plano de gerenciamento do projeto, que a gente vai ver na parte de planejamento, documentos do projeto, como registro de mudança, registro de questões, todas essas informações aqui, acordos, fatores ambientais, ativos organizacionais, essas informações que estão aqui para frente, ó, elas são uma fase posterior do projeto, mas que você pode, em um determinado momento lá durante o planejamento, identificar uma parte interessada nova e voltar aqui e incluir ela no projeto. Tá?
Ferramentas, tá? Opinião especializada, coleta de dados, como questionários e brainstorms, análise de dados, análise de partes interessadas e análise de documentos, representação de dados, como mapeamento das partes interessadas e reuniões, tá? A gente não consegue, no curso, exercitar todas essas ferramentas, tá? O que a gente pode fazer é pegar algumas delas que sejam mais apropriadas em um determinado momento e tentar usar. Tá? Então, por exemplo, a gente vai falar do trabalho mais para frente. Quando eu chegar no final aqui do conteúdo, eu volto para falar do trabalho e aí a gente vê o que a gente pode usar dessas ferramentas aqui. O que tem como saída, né? Registro das partes interessadas. Beleza? A gente pode estar construindo um termo de abertura aqui, estar fazendo esse primeiro registro. Ou a gente pode já estar numa fase um pouquinho mais para frente e ter que fazer a solicitação de mudança do projeto, coisas do tipo, por conta da identificação de novas partes interessadas. Atualização do plano de gerenciamento do projeto, que é a fase de planejamento, e atualização dos documentos de projeto, como premissas, questões, riscos. Eu vou mostrar um pouquinho como é que a gente faz isso efetivamente. Tá, tem uma leitura complementar aqui sobre o registro de partes interessadas. O link está nos slides, aí depois vocês dão uma olhadinha. O exemplo de registro, deixa eu ver se eu tenho aqui. Aqui, ó. Stakeholder Register. Esse Stakeholder Register aqui, ele tem algumas informações, na verdade é só uma planilha, que é o que? Diz o nome da parte interessada, qual o título dela, qual o papel dela no projeto, qual a importância e a influência dela. Isso aqui você pode gerar uma escala, tá? Para você poder ranquear suas partes interessadas e tratar assim, com mais afinco das partes interessadas que sejam mais importantes. Quais são as principais